Bom, você sabe que o Master só virou o Master porque lá na Bahia, na gestão do Rui Costa, petista, ministro da Casa Civil do Lula, ele era governador, o secretário de desenvolvimento era o Jacques Wagner, que hoje é o líder do governo Lula no Senado, já foi ministro também, já foi governador. Você tinha Rui Costa, governador, Jacques Wagner tinha deixado o ministério porque Dilma tinha caído, voltou para a Bahia e virou secretário do seu pupilo, tá? Resolveram privatizar um negócio chamado EBAL, que era supermercado estatal da Bahia. Sabia que na Bahia tinha supermercado estatal? Caraca, moleque. Tinha uma rede de mercados estatais. Quem é que podia comprar nesse mercado? O funcionário público que recebia um cartão pré-pago, pegava lá o dinheiro, comprava o alimento subsidiado, alimento mais baixo. Parece Cuba, né? Pois é. O que acontece? Os caras, em determinado momento, turma ligada a finanças, olhou aqui e falou assim, porra, quantos funcionários públicos tem na Bahia? Quantos caras têm esse cartão pré-pago? E se eu transformar esse cartão pré-pago num consignado? Num cartão de benefício consignado, como se fosse um empréstimo consignado indireto. Eu habilito o cara usa, em vez de usar o crédito, ele gasta por conta até um limite do salário dele. Ele gasta por conta dentro do mercado até o limite do salário dele. Mas, pô, por que só limitar isso ao mercado? Ele pode usar esse cartão na vida dele, onde ele quiser, para usar naquilo que ele quiser. Putz, do caralho, como é que a gente faz isso? Privatiza essa merda. Pô, tá bom, então vamos privatizar? Vamos. Montaram uma privatização de fachada, entregaram para o Augusto Lima, que é o sócio petista do Vorcaro. Quem estruturou essa operação foi o Daniel Monteiro, advogado preso agora, junto com o cara do BRB. Tá preso. Foi homenageado pelo PT, inclusive, na Bahia, o Daniel Monteiro, que é o advogado. Essa dupla construiu essa história, chamou o Vorcaro, porque eles não tinham dinheiro. O Augusto Lima era um cara que vendia consignado para sindicato. Ele não tinha dinheiro. Aí ele chama o Vorcaro, que tinha acabado de comprar o Banco Máxima, que depois vira Master. Vira pro Vorcaro e fala assim, entra com a gente? Claro, entro. Aí ele bota 15 milhões e compra, sem concorrente, compra a EBAL. Eu falo assim, não, eu não quero essa porra desse EBAL. Tira a EBAL, eu só quero o crédito sexta, que é o cartão. Só que agora vai ser um cartão consignado. Pô, mas ainda tá faltando a operação, porque esse cartão consignado aqui tá muito limitado. Eu preciso aumentar a margem de endividamento do servidor público. Não tem problema não, o Rui Costa resolve isso. O Rui Costa vai decretar a ampliação da margem de 30% para 75% de endividamento na canetada. Na canetada. Então ele transforma um negócio que não valia nada num negócio bilionário. Então o PT, ele tá na origem do Master. Ele tá enfronhado no Master, é sócio do Master. E como que isso vai se espalhando e o Master começa a negociar com outras prefeituras? Ele vai abrindo esse business do estado da Bahia que eles constroem e fala assim, pô, isso aqui é do caralho. Vamos replicar. Vamos replicar esse troço no Brasil inteiro. Aí ele começa a entrar nas folhas de pagamento dos municípios do estado. Entrou em mais de 160 municípios e em quase todos os estados da federação. Inclusive lá, o Ratinho Júnior, para não falar só da esquerda, o Ratinho Júnior meteu o Crédito Sexta dentro do Paraná e o Crédito Sexta fazia patrocínio no programa do pai do Ratinho Júnior. E desses 160 municípios, a grande maioria, são municípios que estão com partido de direita. Os prefeitos são de partido de direita. Não. Não? Não. Isso não é verdade? Não. Parece que eu vi isso, assim. Não, tipo, não é verdade. Que União é o primeiro, PL, PSDB. Não, você tem partidos de todo o quadro partidário. Do centrão, do direita, da esquerda. Porque é o seguinte, prefeitura, você já viu a eleição pra prefeitura? Putz, não tem esse negócio de direita e esquerda, tá certo? Então, assim, é tudo no business. Os caras entram nesses lugares e aí eles descobrem que além da folha de pagamento do servidor estatal ou do servidor municipal, ele tem também o regime previdenciário desse servidor, o RPPS. Aí ele, porra, tem um business aqui. Ele usa o RPPS para fazer o quê? Para originar a carteira do CDB que ele vai botar no mercado. E é aí que explode os CDBs do Master. Então são vários business aqui. Tem o business do Crédito Sexta, tem o business do CDB lastreado em RPPS e tem o business do precatório, que aí é outra história. Mas aí para a audiência é um negócio complicado. O fato é que isso aqui é que faz o Master virar o banco que virou. Só que aí o que acontece? Tem muita tem muita sacanagem nisso aqui. Inclusive tem atos que precisam ser investigados do próprio Banco Central, inclusive da gestão do Campos Neto. Eles criam um negócio chamado pré-precatório, que é o precatório que ainda não foi formalizado, e eles passam, o Banco Central libera o pré-precatório para ser comercializado. Foi o Campos Neto que criou isso. É uma dívida que ainda não tem nem a efetivação da coisa, ou seja, como é que você tem a garantia de que aquele precatório, que aquele título de dívida vai virar um precatório, ou seja, que o judiciário vai chancelar aquilo e vai transformar realmente naquilo numa dívida. Você não tem, a menos que você tenha combinado com o desembargador, a menos que você tenha combinado com o ministro do STF, do STJ. Olha só a gravidade disso. É por isso que o judiciário ele vem para dentro do escândalo. O judiciário pegou o Master e começou a transformar o Master no depositário, no banco autorizado para os depósitos judiciais do Brasil inteiro, dos estados, de todos os estados do Brasil. E quando que começa essa operação do Master? Que ano que foi? 2017. 2017, 18, começa a se mexer. E aí começa a ficar grande em 2022. 21, 22 e explode em 23, 24. É isso que acontece. Então, assim, pode ser que surja algum crime que a gente ainda não conheça, do Flávio? Claro que pode. Quando tiver, eu vou ser o primeiro a apontar. Mas por enquanto não tem crime, tá? Por enquanto, eu enxergo essa situação da seguinte maneira. Você já foi num bordel? Já. Eu nunca. Você nunca foi no bordel? Você já chegou na porta? Na porta já passei. Você já entrou no bordel e ficou no bar? Tá, você tá me apertando, você é jornalista, você é desonestidade. Já, você fica lá no bar lá. Vamos dizer que você foi no bordel, entrou no bordel e sentou no bar e pediu uma biritazinha e tal.
e tá ali olhando as moças. Uma cerveja de cristal de R$16,50 que ela custa lá. Opa, Tá sabe certo. até o preço ali. Então, assim, ele foi lá, sentou no bar, pediu a cristal e tá olhando as meninas no polidense e tal, não sei o quê. Mas ele não saiu dali, tá certo? Pelo menos ninguém sabe. Ah, Aí agora você tem a galera que tá lá dentro lá, No na, quarto. na sala privada, na suruba, fazendo suruba, não é só tá com uma menina não, tá com a suruba inteira lá, trancoso, né? Trancoso. Tá Aí você tem essas pessoas que estão dentro da suruba dizendo, ele tava lá no bordel, eu vi, ele tava lá no bar. E eu realmente estava. Tenho certeza que ele também, ele não tava na nossa suruba, pode ser que tenha um outro quartinho lá que ele tenha entrado. Mas ele Mas quem tava tá lá. denunciando é quem tava na suruba. Então assim, se o Flávio saiu do bar e foi pro quartinho, a gente não sabe. Mas hoje, ele tava no bar. Tá certo? Só que quem tá denunciando é a galera que tava dentro da suruba com o cara, dentro da suruba. Entendeu? Então, assim, é o cinismo da esquerda. É a esquerda falando assim: o cara tava no bordel. Eu falei assim, cara, eu tava no bordel, eu entrei e fiquei no bar. E vocês estavam lá dentro da suruba. Mas dentro do quem quartinho. mais tá denunciando que tava na suruba? Então, isso que eu ia falar, porque... O Lula recebeu o Vorcaro no gabinete presidencial, correto? Mas agendado. Não, agenda secreta, sem registro, correto? Aí você tá falando que... Intermediada- Quem falou que foi agendado aqui certinho, tal, tudo certo, foi o Janones? Não, já não tá mentindo. Agenda secreta, nunca foi registrada essa agenda. O Lula recebeu o Vorcaro. Quem intermediou essa agenda foi o Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, lobista, com salário de R$1 milhão por mês do Banco Master. R$1 milhão por mês. Quem conseguiu o emprego pro Guido Mantega? Jacques Wagner. Com a bênção de quem? Lula. Por quê? Porque o Lula queria botar o Guido Mantega, porque o Guido Mantega não abriu a boca na Lava Jato, ficou quieto. Não fez delação, não fez nada. Então, pô, tem que acolher o companheiro. O Guido Mantega, aí o Lula queria botar o Guido Mantega onde? Na Vale. Vocês devem ter, lembra? Queria botar na Vale. Aí a Vale falou, aqui não, Violão. Você não, pô. Tá querendo ferrar com o nosso compliance aqui? Aí o Lula, não, então vai pro conselho. Tentou também, não conseguiram. Eu falei assim, então vou botar o Guido Mantega onde? Aí o Jacques Wagner, peraí que eu tenho um amigo aqui, o Augusto Lima, ele vai conseguir uma vaga pra ele lá, com um salário bacana. Eu não sei se o Guido Mantega fica com R$1 milhão, ou se ele faz rachadinha com os amigos que indicaram. Mas ele consegue um emprego do Master de R$1 milhão. Aí o Master contrata quem de conselheiro? Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo do Lula, da cozinha do Lula, indicado por Marisa Letícia, e ele vira conselheiro do Master. Depois ele sai, vira ministro da Justiça. Conselheiro por R$1 milhão, mensal. O salário dele era um pouco menor do que o do Guido Mantega. Não sei se é 300 mil. Não, do Guido era R$1 milhão. O do Guido, R$1 milhão. É porque ele não tinha função executiva de lobista, né? Ele era só um conselheiro, né? Entendi. Um conselheiro de notáveis que o Master construiu. Então, assim, ele estava aqui. Ele sai do Master e vira ministro da Justiça. Olha como isso é importante. Vira ministro da Justiça. Quem ele deixa no lugar? O filho dele, o Henrique. Então ele continua recebendo, a família continua recebendo e ele ministro. Ok? O filho do Lewandowski fica lá no lugar Lewandowski. A Polícia Federal, até agora, cadê o celular do Augusto Lima? Ninguém sabe, né? Não vazou nada do celular do Augusto Lima? Ele não tá preso. O Augusto Lima não tá preso. O Augusto Lima era o CEO do Banco Master, ele não tá preso. São essas perguntas que precisam ser feitas. Quem é o ministro da Justiça agora? Porque quando começou a estourar o Master, o Lewandowski se picou. Sim. Não deu explicação pra ninguém. Ah, eu vou embora. Vou embora. E aí quem entra no lugar do coisa? Qual é o ministro hoje? Ministro que foi colocado pelo Jacques Wagner. O ministro da Justiça que controla a Polícia Federal, ele foi colocado pelo Jacques Wagner. Não é o Lewandowski mais? Eu não, sabia é que um tinha outro nome lá que agora não me lembro. Mas A esse troca cara foi agora, recente. Foi, tem uns meses, foi acho que foi ano passado, final do ano passado, eu acho. Não me lembro aqui. Cara, mas ele salva a francesa Não, mesmo, porque eu tinha hein? tentado conversar com o Salva Lewandowski. É, salva a francesa, ele não vai vir Mandei aqui conversar, mensagem pro vai. assessor E ali. botaram o ministro. Mas tá aberta a porta aqui, viu? Qualquer um que foi citado aqui, a gente deixa o espaço Claro, aberto claro. pra vir aqui trazer o E direito de podemos resposta. fazer debate, eu posso voltar aqui. A gente E faz você vem debate com essa galera? Tu faria mesmo sobre os esse debate? fatos aqui? Claro. Ó, o Três Irmãos é conhecido como a casa dos debates do Brasil. Agora. Você faria mesmo? Falo, claro. Mesmo se o Com cara outro- for do com outro PT? jornalista, Mesmo se o cara for do Um PT? jornalista que é o cara que veio aqui e falou, mano, tem nada do Lula. A Lava Verdade. Jato, ela é a prova que o Lula é inocente. Porque passaram o pente fino na vida do Lula e não achou nada. Até o FBI tava no meio da Lava Jato ali. Na não verdade é o achava seguinte, a Lava Jato achou tudo do Lula. Poderia ter achado mais, mas não teve tempo pra procurar. Achou tudo. Poderia ter achado várias coisas que eu achei que eles não foram atrás. A Lava Jato achou tudo do Lula. E o que aconteceu? Eles criaram um subterfúgio, que foi a Vaza Jato, com as mensagens dos procuradores, entraram com hacker, cometeram um crime, entraram lá, roubaram as mensagens e usaram essas mensagens, pinçando elas para criar uma narrativa de que o corrupto era quem? O Sérgio Moro. Era o Deltan Dallagnol. Ah, por quê? Porque eles conversavam. Ué, desde quando o juiz não conversa com o procurador? Eu não conheço uma vara desse país em que o promotor não conversa com o juiz. Só que eles fizeram isso com o apoio da mídia, do Pix aí, da SECOM, construíram essa narrativa. Essa narrativa criou um ambiente favorável para o Lula entrar com recurso e o STF começar a anular. Por que isso interessava ao STF, anular a Lava Jato? Porque envolvia o próprio STF. O Dias Toffoli foi delatado pelo Léo Pinheiro, dono da OAS. Aí, E a Raquel Dodge, na época PGR, rejeitou a parte que citava o Dias Toffoli. Isso provocou a demissão em massa dos procuradores da PGR. As pessoas esquecem isso. Pode botar com quem quiser, pode botar o Lula na minha frente aqui. Eu convido esses caras, meu programa está aberto, né? Eu tenho lá o programa às 11 todo dia lá no meu canal do YouTube. E eu convido todos. Todos têm medo de sentar comigo, eles não têm coragem. Pode botar qualquer um para sentar comigo. Pra falar Cláudio, comigo. e que Porque tu- tem que conhecer a história. O que tu acha dessa narrativa que os caras falam? Que a Lava Jato ela foi ruim pro brasileiro.
no sentido que a gente perdeu uma das nossas melhores empresas, que mais empregava, que empregava bem, que era a Odebrecht. E isso era interesse até exterior de acabar com a Odebrecht, porque a Odebrecht ela vinha concorrendo com várias construtoras pelo mundo, ela tinha preço bom, estava fazendo vários projetos na América Latina, no continente africano. Então, tipo assim, o efeito final da Lava Jato foi: destruímos a Odebrecht. Isso para beneficiar os americanos. Exato. Alguma empreiteira americana entrou no lugar da Odebrecht? Eu perguntei isso hoje aqui, mais cedo. E não sabem. Quem entrou no lugar da Odebrecht como grande grupo econômico no Não Brasil? foi a China? JBS e China. A JBS ficou com a fatia? Não é. Da construtora? É porque não é uma coisa. Não é uma coisa assim. Perdeu o contrato aqui, ganhou aqui. Não é isso. É uma coisa de ocupação de espaço Depois orgânico. Ela viu a necessidade, criou a JF e aí. A JF já existia e ela foi diversificando o portfólio dela. Então foi ocupando os espaços. A questão é a seguinte: a Odebrecht virou o que virou com base em informação privilegiada. O Emílio Odebrecht se reunia com Lula mensalmente para definir em conjunto quais os setores que seriam que teriam a atenção do Estado. Ou seja, vamos investir em petroquímica? Esse é um outro escândalo. Vocês conhecem a Braskem? Por nome, sim. Braskem, inclusive, provocou um dos maiores desastres socioambientais do país, lá em Alagoas. Afundou um bairro inteiro, explorando uma mina lá de cal. Afundou um bairro inteiro. Um bairro inteiro. Milhares de pessoas perderam suas casas por causa da atuação da Braskem. Braskem é uma sociedade entre a Odebrecht e a Petrobras. Só que quem tem o controle? A Odebrecht. Como? Opa. É o seguinte. O governo militar, ele incentivou a criação, ao desenvolvimento do setor petroquímico no Brasil. Beleza. Isso é, ótimo. Isso é bom, né? Tinha uns grupos privados e tal, bombou os grupos, subsídio, cacete e tal, e explodiu o setor petroquímico. Várias petroquímicas no país inteiro. Quando o Lula sumiu, o Emílio foi vir dele e falou assim: cara, porra, preciso desse setor aí, setor petroquímico, a gente também tá botando pé, vamos fazer um bem bolado, como diria o Palocci? Falei assim, vamos, como é que a gente faz? Não, primeiro é o seguinte, porque se a gente tiver que fazer isso, como é que eu vou tirar, por exemplo, você é o dono de uma petroquímica paga, que tem participação da Petrobras. Como é que a Odebrecht compra você? Vai ser caro pra cacete, vai? Assim, não, mas de um jeito, vai ficar bem barato. É o seguinte, eu uso a Petrobras para comprar o controle da tua petroquímica. Você vai vender, correto? Certo. Você tá lá com a petroquímica, Petrobras é tua sócia minoritária, mas ela quer o controle. Ela vira para você e fala assim, cara, te pago aqui X, é dinheiro da Petrobras, né? Estatal, tal, me dá essa tua petroquímica, me dá o controle dela. Aí você, tá bom, toma o controle, me dá o dinheiro, ok, tudo certo. Aí ela faz isso, ela pega e compra o controle de todas as petroquímicas, as grandes petroquímicas do Brasil. A estatal. Aí você, bom, ok, né? A Petrobras tá fazendo isso. Aí a Petrobras vai lá e faz assim, tá bom, mas agora eu quero fazer uma joint venture com a Odebrecht. Por quê? Porque eu gosto dos olhos azuis do Emílio. Aí ela vai lá, faz uma assembleia, faz uma joint venture, simula uma assembleia, tudo isso tá provado, tá? Tem investigação que ninguém quer andar pra frente, mas tem processo na justiça, etc. Vai lá, faz uma joint venture com a Odebrecht, cria a Braskem, quer dizer, a Braskem já tinha como marca, mas entrega o controle da Braskem para a Odebrecht, e você tem então a transferência de um monopólio estatal para o controle privado, sem passar pelo Congresso, sem licitação, sem concorrência pública. Tá bom esse negócio para você? A Petrobras virou monopolista e o maior grupo petroquímico do Brasil numa canetada do Lula. Lula foi investigado sobre isso? Não. Por quê? Porque ninguém se deu conta do que aconteceu. Eu já escrevi sobre isso, mas não tem ninguém no Ministério Público no Brasil capaz de investigar isso. Então, assim, como é que você concorre nesse tipo de ambiente? Você não concorre. Então, assim, a Odebrecht, putz, que pena, a Odebrecht. Pô, cara, a Odebrecht, ela só virou o grande grupo econômico que ela virou e só gerou a quantidade de emprego que ela gerou na base da corrupção. Porque ela tinha. Qual é o mérito dessa gente? Nenhum, zero. Então, mas nessa hora é complicado. Não era a hora, por exemplo, de prender, por exemplo, os diretores, os donos, olha e lá. manter a empresa? Porra, você é bandido. Até então... O CNPJ não é ladrão, né? O CNPJ tá roubando ali. Tem que ter um arcabouço legal pra fazer isso, correto? Não tinha. O Brasil, a Lava Jato foi uma novidade. O que a Lava Jato descobriu foi uma novidade. Os Estados Unidos, por exemplo, tem essa prática. Vai lá, descobre um negócio, pega não sei o que. A Alemanha também fez isso com a Siemens. Vai lá, prende o executivo, tal, troca o negócio, mete um acordo pra pagar não sei quantos milhões de multa e bota. A Siemens foi uma das... A Siemens ela fez no Brasil, na época dos tucanos lá de São Paulo, um maior esquema de corrupção também, da história. E aí? Aí ela foi lá, quebrou a Siemens? Não, ela foi lá, fez um acordo. Como é que foi feito o acordo com os bancos da Lava Jato? Você sabia que os bancos fizeram delação premiada? Fizeram acordos de leniência? Como é que foi esse? Eu não me lembro não, hein? Aquele dinheiro que ficou na praça, então, veio dos bancos. O governo Temer cria-se um problema, a Lava Jato botou um bode na sala. Falou assim, porra, todo o sistema, todo o dinheiro que foi pago de propina, boa parte dele passou pelo sistema oficial dos bancos. Sim. Os bancos não comunicaram com a AF, não fizeram o seu papel de compliance, etc. Não, deixaram rolar. Tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Como é que a gente resolve esse problema? Porque se eu prendo os CEOs dos principais bancos do país e eu faço uma busca e apreensão no Itaú, no Bradesco, não sei o que, eu quebro o sistema financeiro. Todo mundo quebra o país, todo mundo vai correr para sacar o dinheiro e tal, não sei o que. Risco sistêmico, pau, quebrou. Então o que eu faço? Eu crio uma legislação, isso passou na época do Temer. O Congresso vai lá, cria uma legislação específica para a leniência dos bancos, sigilosa. Até hoje ninguém sabe quem delatou, que crimes foram entregues. Quem é que domina
o Brasil? Não são os bancos? O poder originário, o poder político, o poder judicial são poderes delegados. Quem controla realmente são os grandes financistas desse país há mais de um século. Preservou os caras. Preservou os caras. Ninguém sabe nem quem foi delatado, ninguém foi removido do cargo por causa da delação, ninguém sabe quais são os crimes cometidos. Tudo isso sigiloso, guardado a 7 chaves dentro de algum cofre no subsolo do Banco Central. Combinado com o Temer. O Temer sabe, né? Claro. Por que só no governo Lula que você consegue ter autonomia para investigar esses escândalos de corrupção? Que autonomia? A Polícia Federal consegue investigar. Você acha que a Polícia Federal está investigando Master? Com autonomia? Não? Por que o sócio do Vorcaro, o petista, Augusto Lima, não está preso? Não, eu entendo que pode ter suas limitações, mas a investigação acontece. Em outros governos de direita, tu não vê nada acontecendo. O próprio Bolsonaro veio a público e falou assim, eu acabei com a Lava Jato, no meu governo não tem corrupção. São coisas diferentes. Me dá um exemplo de uma investigação que não tenha ido à frente no governo de direita. O Bolsonaro acabou com a Lava Jato. Ainda tinha muito, você mesmo falou que tinha muita coisa para ser investigada. A Lava Jato, ela morreu por causa de uma questão que ela vai além do governo Bolsonaro. A gente tem tempo ainda aqui? O tempo é seu. O tempo é seu, se você E quiser. eu quero saber desse negócio. Cara, Como é que tá seu horário aí? O governo do Bolsonaro começa em janeiro de 2019. Ele começa a terminar em março de 2019. 3 meses depois. Por quê? É quando prendem o Michel Temer. A Lava Jato do Rio, Bretas, que hoje nem mais juiz é, por causa disso, prende o Michel Temer. Quando eles prendem o Michel Temer, quem é o ministro indicado pelo Michel Temer? Alexandre. Entendeu agora? A origem de tudo? O Alexandre fala assim, que porra é essa? Prendeu meu presidente? Você tá maluco, Bolsonaro? Tu não controla a tua Polícia Federal, não? Ali começa uma rixa. Ali é que começa a acabar o governo que deveria ser um governo de direita. Aí o que acontece? Existe um senso de oportunidade. O Dias Toffoli fala assim, putz, eu tô na delação, tem que segurar essa porra. Chega aqui, Alexandre, porra, vamos criar um inquérito. Das fake news. A gente abre o inquérito das fake news, porque estão atacando a gente, aí a gente abre o inquérito das fake news, a gente censura a Cruzoé, a gente... Sabe quem foram os primeiros alvos do inquérito das fake news? Os auditores da Receita. Auditor da Receita Federal? Pouca gente sabe disso, né? Os primeiros investigados do inquérito das fake news foram os auditores da Receita, que integravam um núcleo especial da Receita Federal, que estava fazendo apurações fiscais sobre autoridades, chamadas pessoas politicamente expostas. Eles pegaram... O que são pessoas politicamente expostas? Autoridades, parentes de autoridades, servidores, tal, para todo mundo do Guiana. Pegaram a lista de, 7 mil, fizeram uma peneira, uma fiscalização, aonde tinha alerta, eles foram peneirando. Chegaram numa lista de 133 nomes. Tinha ministro do Supremo, mulher de ministro do Supremo, ministro do STJ, ministro do TCU, porrada de gente, 133 pessoas. Eles fazem essa apuração fiscal, começam a enviar as notificações para essas autoridades. Quando isso acontece, sai uma matéria na Veja, não sei plantada por quem, sai uma matéria na Veja dizendo que a Receita Federal estava investigando o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, a Isabel Galotti, que é a ministra do STJ, casada com o ministro do TCU, Alto Alencar. Aí o Gilmar Mendes vem a público e fala assim, a Receita Federal não pode investigar ninguém. Tem que dar um jeito nisso. O Dias Toffoli, você é o presidente dessa corte aqui. Nisso está preso o Michel Temer, o Alexandre. O Dias Toffoli, você tem que resolver esse negócio. Aí o Dias Toffoli, cara, você tem que resolver esse negócio, a Lava Jato tá chegando em você. Tô fazendo aqui uma encenação para explicar para vocês o seguinte, foi um senso de oportunidade. A Lava Jato chegou aonde não poderia chegar. Ela chegou, bateu nos escritórios dos parentes dos ministros e nos próprios gabinetes dos ministros. Ok? E no mercado financeiro. Pau, bateu lá no gabinete, no escritório também da Faria Lima. Quando chegou ali, ele falou assim, cara, daqui não vai. Tem que dar um jeito de resolver isso aí. Então eles criam o inquérito das fake news. Primeiros investigados no inquérito das fake news são os auditores da Receita, que são afastados do cargo. O Gilmar chama o TCU, que nunca tinha feito isso na vida, começa a investigar os auditores também. Como é que o TCU, que é feito para investigar... qual era a justificativa para investigar os auditores? Eles criaram uma tese. Os auditores usaram recursos públicos para uma atividade que não poderiam. Então eles gastaram recursos públicos ilícitos. Ilicitamente. Investigaram. Bom, isso aí é quando a coisa... Ela, nesse período, março, abril, existe uma movimentação grande em Brasília. Rodrigo Maia, os ministros do STF, o presidente da Câmara é chamado, falam para empichar o Bolsonaro. Anos depois, o Dias Toffoli, numa entrevista para Veja, ele fala, eu impedi o golpe no Bolsonaro. Porque ia ter o impeachment do Bolsonaro. Ia empichar o Bolsonaro pelo quê? Não tinha feito nada? Tinha 3 meses de governo. Só que ali eles encurralam o Bolsonaro. Aí eles pegam o Flávio, senta o couro, pega a Globo, senta o couro em cima do Flávio, negócio da rachadinha. O relatório do COAF da rachadinha, o Flávio estava aqui embaixo. Quem estava no topo? O André Siciliano. A movimentação do André Siciliano, que era deputado lá no Rio, era de 40 milhões. Nunca foi investigado. O André Siciliano era de qual partido? PT. Opa. Então é o seguinte, eles criam uma narrativa, abrem um inquérito, esse inquérito passa a censurar matérias como a da Cruzoé, o amigo do meu pai, porque elas expunham as ilegalidades que estavam sendo entregues pelos delatores, que era o material que o Marcelo Odebrecht tinha entregue, que ia provavelmente levar o Dias Toffoli para a cadeia.
A delação do Léo Pinheiro é barrada pela Raquel Dodge, era a PGR na ocasião. Os procuradores se revoltam, pedem demissão. Olha quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sei disso porque eu vivi isso. Você teve essa lista da Odebrecht na sua mão? Não, a lista dos da nomes? Receita, dos 133. Você teve ela Não, na sua mão? Não, ninguém teve, nunca. Quem soltou na época foi a Veja. Não, ninguém soltou. Soltaram alguns nomes. É, que você falou que Que tinha eram os nomes, associados os ali, nomes que se você tinha. falou ali alguns Que nomes. tinha, assim, era uma investigação que tinha apurado inconsistências fiscais envolvendo Gilmar Mendes, a mulher, o Dias Toffoli, a mulher, Isabel Galotti. Então, assim, E esses apelidos, eles vêm de onde? não, isso aí é outra história. Isso aí era plantado? Isso aí era a planilha da Odebrecht, dos corruptos De onde todos, saía, né? que eles tinham um sistema de propinas. Aham. É, Essa você teve em mãos. essa a gente teve todas, todo mundo. Eu tive acesso a muita coisa. Publiquei muita coisa. Essas provas que você teve,